Se é Deus quem concede a fé, por que ele teve que prevê-la? Primeiramente, me permita dizer que não é Deus que concede a fé, que não é Deus que concede a fé, que não é Deus que concede a fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2, quando o Senhor disse que Jesus é o autor e consumador da fé. Só que a palavra autor vem do grego archegon, que quer dizer líder, pioneiro, fundador, ou seja, Jesus ele é o fundador da fé cristã. E a palavra consumador vem do grego teleioter, ou seja, aperfeiçoador. O texto não diz em nenhum momento que ele é o autor, no sentido de que é ele quem dá fé para as pessoas. Essa é uma inferência do Senhor. A atribuição de significados convenientes aos termos gregos é algo próprio de uma interpretação que não é muito honesta. Quando o autor bíblico usa a expressão autor e consumador, existe uma relação entre essas duas palavras. Ou seja, o Senhor Jesus é a fonte, e não só a fonte, mas também aquele que completa a fé. Ou seja, essa relação entre autor e consumador, ela impõe a necessidade de princípio e fim. Então eu não posso fugir do ambiente textual em que essas duas palavras estão presentes. Elas estão lá e o que atribui significado a elas não é só isolá-las e olhar o que significa no dicionário grego. O que atribui significado a elas é o modo como elas se relacionam, o ambiente em que elas estão e o fato de elas estarem juntas. Autor e consumador implica na ideia de fonte, início e fim. Ele é sim a fonte e aquele que sustenta, aperfeiçoa e mantém a fé até o fim. Mas o texto de Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ora, a palavra graça em grego vem do grego charis, aqui aparece como chariti e é um substantivo feminino. A palavra vem do grego pistis e também é um substantivo feminino. Já a palavra isto, que vem do grego tuto, um pronome demonstrativo neutro. Portanto, ele não pode combinar com a fé e, portanto, não é Deus quem dá a fé. A fé é uma obra do homem, mas ela não é meritória. A fé é uma obra do homem. Então, quando diz, isto não vem de vós, isto é a salvação que é dada pela graça. Em nenhum momento é citado a fé. No que diz respeito ao tuto, que o senhor mencionou, aquele termo neutro, aquele pronome neutro, o senhor disse que o tuto se refere apenas à salvação pela graça, mas isso foi por sua conta. Porque o tuto, ele está se referindo a tudo que foi dito anteriormente. E é claro, tudo que foi dito anteriormente não tem gênero. Hariti, haris é feminino, pistes é feminino, mas o processo todo, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não tem gênero. Esse é um processo. O Senhor conectou o tuto com a hariti, ou com a salvação, que é feminino, soteria é feminino. No sentido, nem se nós embutíssemos a palavra salvação no texto. A realidade é que o tuto se refere ao processo. A salvação é dom de Deus, a salvação pela graça, mediante a fé, é dom de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 29, vamos lá. Porque a vós vos foi concedido com relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Aqui a palavra crer vem do grego pisteuen, que quer dizer crer, confiar ou ter confiança. O contexto de Filipenses 1 mostra Paulo estando em cadeias, em prisões. Então essa ideia de Deus conceder às pessoas poder crer diz respeito à confiança em Cristo nos momentos adversos, turbulentos e difíceis da vida. Filipenses 1, 29 não exige que eu creia que esta fé é uma fé salvífica. Esta é uma interpretação calvinista. É Filipenses 1, que eu mencionei, que o senhor disse que esse crer é confiar. Mais uma vez, né, isso é por conta do Senhor. Né? Porque o contexto da passagem aponta para a realidade da graça de Deus operando a salvação naqueles homens e a manutenção da salvação daqueles homens. Olha, lembre-se de uma coisa, vocês não somente receberam a bondade de Deus em termos iniciais, vocês receberam a graça de Deus em termos de manutenção disso, da graça dele cuidando de vocês. Mas João capítulo 6, versículo 44, ele diz o seguinte:
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Em nenhum momento o texto bíblico diz que Deus traz, o Pai traz essas pessoas incondicionalmente. Aliás, o contexto diz que é necessário que essas pessoas queiram vir. Se nós formos no contexto anterior, João capítulo 5, versículo 40, Jesus diz aos judeus, que são o mesmo público que tem aqui em vista. O texto diz, e não quereis vir a mim para terdes vida. Então é necessário queira vir até Cristo. E João 6, 44, o Senhor, é impressionante isso, porque o Senhor deixa bastante claro isso. Ele está dialogando com pessoas que não creem nele. O próprio João menciona isso, eles não criam nele. E o Senhor Jesus então explica por quê. Ele diz, olha, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ele explica a razão deles não crerem. O Pai não concedeu a vocês a graça de crer. E é por isso que vocês não podem vir a mim. O contexto mostra isso com clareza.